aí, gente? Joia? Eu queria fazer uma pequena reflexão aqui em Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 17. Vou ler aqui, depois a gente ora e a gente conversa um pouquinho sobre o texto. Tiago 4, 13 ao 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Oremos. Senhor Deus, Pai, eu peço que o Senhor possa nos abençoar neste momento, nos abençoar aqui no entendimento da sua palavra, que o Senhor possa nos dar discernimento e que não apenas aumente o nosso conhecimento, mas que possamos aplicar isso em nossa vida. Eu te oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A carta de Tiago, foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, Tiago. Ele, no início do ministério de Cristo, ele não era alguém convertido, mas logo depois ele se converte ali, depois da ressurreição e tal, ele toma um lugar muito importante ali na igreja de Jerusalém, sendo que em Atos 15, ali, no concílio de Jerusalém, ele é quem dá a última palavra. Ele é muito citado como um nome importante ali entre os apóstolos, e ele é o autor dessa carta. Essa carta foi escrita no ano 44 a 49 ali depois de Cristo, sendo então a primeira carta do Novo Testamento. Mas por que isso é importante? Por que esse contexto é importante? Porque a gente tem que olhar o contexto da época ali no sentido de entender por que Tiago está falando isso. Ele escreve no versículo 1, é interessante ler aqui do capítulo 1, ele fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O que seriam essas 12 tribos que se encontram na dispersão? Ele está mencionando aqui, se referindo à igreja mesmo. A igreja que se encontrava no momento de perseguição. A gente vê essa perseguição começando ali, com Estevão, e depois indo avançando ali, até mesmo a morte do apóstolo Tiago, em Atos 12 ali. Então, essa perseguição começa a aumentar muito, e a igreja começa a ter que mudar toda a sua rotina, toda a sua lógica de vida comum, toda a sua lógica de culto, por causa dessa perseguição, por causa dessa mudança ali que acontece. E é interessante a gente fazer um comparativo com o nosso aqui, com essa pandemia, com a questão do vírus, com a questão do próprio governo, às vezes querendo tomar ali o controle da igreja em alguns lugares, com a questão do vírus mudando a nossa rotina. Então, dá para fazer um paralelo aqui entre as situações deles ali, porque eles também estavam sendo perseguidos, a vida deles tinha mudado. Então Tiago escreve essa carta para essa igreja com um sentido de falar em dois pontos principais: a questão do sofrimento, trazer uma palavra ali sobre o sofrimento para aquelas pessoas, e também suprir algumas deficiências na fé que elas tinham ali, com deficiências práticas mesmo, algumas ideias práticas ali sobre a relação da fé, das boas obras, da vida comum ali. Então ele vem trazer esse entendimento para eles. Tiago, ele estava no contexto imediato aqui, no texto, ele estava falando sobre a origem das contendas, das brigas, e ele fala que a origem delas é no coração. E nos versículos 11 e 12 ali, ele mostra que essa contenda que surge no coração, essa guerra interior do homem, ela aponta para uma guerra cósmica. E essa guerra cósmica que é entre o homem e Deus, essa guerra se refere à questão de que o homem quer tomar o lugar de Deus como juiz. Só que só há um juiz, que é Deus, e o homem quer tomar esse lugar para ele. Então, aqui a gente vê logo após isso um texto que fala sobre isso, sobre o homem querer ser o Senhor, o autor da sua própria história. E então ele mostra como isso é um erro. E é interessante a gente ver que essa má compreensão sobre quem nós somos traz uma má compreensão sobre quem Deus é, e traz uma má compreensão sobre a própria vida em geral. Então é interessante a gente ter uma boa ideia de quem nós somos. E esses são os pontos que eu quero abordar aqui. Uma ideia de quem nós somos, e essa ideia nos fala um pouco sobre Deus e sobre a própria vida. O primeiro ponto é que a consciência da nossa ignorância ressalta a sabedoria de Deus. Ele fala: olha, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não temos o conhecimento da realidade. Nós queremos, nós gostaríamos, mas nós não temos. A vida vem e nos mostra que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A vida é imprevista, a realidade é imprevista. A gente vive achando que consegue entender, mas do nada vem a vida e muda tudo assim, e você não consegue entender nada.
A Bíblia nos diz, né, em Jeremias 10, 23, o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Deus é soberano sobre a história, não nós. Deus é soberano sobre o futuro. A Ele pertence o dia de amanhã, não a gente. A gente não consegue entender, a gente não consegue saber, a gente é limitado. Essa limitação nossa da questão do tempo não é uma limitação só por causa do pecado, mas também é agravada pela questão do pecado, mas é uma limitação do próprio ser humano. Nós estamos no tempo, nós não somos senhores do tempo. E ainda a gente não consegue conhecer nem quem nós mesmos somos. Nós não conhecemos o nosso próprio coração, a coisa mais interior nossa ali, a gente não consegue entender. O salmista lá em Salmo 139 fala: sonda-me, Senhor, e me mostra se há algum caminho errado no meu coração que eu não percebo, e me mostra o caminho direito. Porque às vezes a gente está no erro e não entende, porque nós somos pecadores. A gente não pode perder essa ideia, achar que nós não somos mais pecadores. Nós somos limitados como criaturas e limitados como criaturas caídas. O segundo ponto é a consciência da nossa fragilidade, que ressalta a eternidade de Deus. Então, a consciência da nossa ignorância ressalta a sabedoria de Deus, o Deus que sabe de todas as coisas. E a consciência da nossa fragilidade ressalta a eternidade de Deus. Nós somos seres que não durarão muito tempo. Olha o que fala. Ele fala que o que é a vida só é apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida humana dura o quê? 80 anos, ou menos, às vezes. A nossa vida passa, nós somos carnais, nós somos pessoas que simplesmente vão morrer em algum momento. A gente planeja a vida como se fôssemos durar para sempre, mas não vamos durar para sempre. A nossa vida, ela encontra um fim em algum momento. E é isso que Tiago está falando. Mas olha, você planeja como se fosse durar para sempre, mas a vida não é eterna nesse sentido, neste mundo. A vida é eterna na eternidade. Então, quando a gente passa a tratar as coisas que não são eternas como se fossem eternas, a gente perde a visão do que realmente é eterno. Então, a gente tem que ter o nosso olhar para cima, para aquilo que não se vê com os olhos carnais. O C.S. Lewis, ele fala: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não que a vida é inútil no sentido de não valer a pena, mas é inútil no sentido de que se você trata algo que não é eterno como eterno, você limita a sua própria visão. Você começa a ver as coisas de forma errada. Então, Tiago nos aponta para isso, que quando a gente percebe a nossa fragilidade, a gente começa a exaltar a eternidade de Deus. O terceiro ponto é que a consciência da nossa dependência de Deus ressalta a soberania e misericórdia. Quando a gente pega os nossos planos e coloca para glorificar Deus, se Deus quiser, a gente vai fazer isso ou aquilo, a gente ressalta que Ele é que é soberano sobre as coisas, e mais, Ele é misericordioso em fazer as coisas. Quando tudo vai bem, é tranquilo você acreditar: não, são os meus planos. Mas quando as coisas dão errado, como estava acontecendo nessa igreja, como está acontecendo hoje com a pandemia, achar que tudo está na sua mão, no seu controle, e perceber que não está, pode ser destruidor. Mas quando você sabe que Deus é soberano, você percebe que há um Deus misericordioso, há um Deus que é bom, e que esse Deus é que está no controle da história. Então há um propósito, há um significado, há um sentido para as coisas que acontecem. Então o coração orgulhoso ali, ele constrói seu castelo forte, com altos muros, mas é um castelo de areia. E a conclusão aqui, Tiago nos mostra que o grande problema não é só a questão de você planejar ali os seus planos e eles darem errado. A questão é que quando você planeja os seus planos sem Deus, a parte de Deus, você deixa de perceber que há um plano de Deus, há uma vontade de Deus revelada a nós, como fala em Deuteronômio 29. Tiago vai falar então que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está em pecado. Então, quando você abandona o plano de Deus e usa apenas o seu plano, a sua realidade ali, você está em pecado. Então a questão é que nós temos que planejar. Como o apóstolo Paulo planejava, a gente vê lá isso em Romanos 1, versículo 10, mas planejar segundo a vontade de Deus. Falar: olha, se Deus quiser, eu farei isso. Quantos cristãos não têm planejado a vida de seus filhos toda? Ele vai fazer medicina, ele vai estudar, vai passar na federal. Mas quanto ele tem planejado segundo a vontade de Deus, pensando na vida espiritual? Quanto ele tem planejado, tentando, percebendo ali, ouvindo a voz daquilo que Deus está falando para ele? Então que a gente possa ter nossa vida não apenas numa planilha de Excel planejada, ou tentando entender e adivinhar o futuro, mas que a gente possa parar para ouvir o que Deus tem a nos falar, ouvir aquilo que Ele tem a nos revelar, tanto lendo a sua palavra, tanto em vida de oração, tanto também em comunhão, compartilhando ali a sabedoria dos irmãos, segundo a ação do Santo Espírito de Deus. É isso que eu queria falar.
que nós possamos ficar com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.